Olá, meus queridos, na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo evolutivo do Sol. Mas vocês sabem me dizer o que é o Sol? Meus jovens, o Sol é a única estrela do Sistema Solar e a mais próxima da Terra e está a 150 milhões de quilômetros da Terra, que corresponde a uma unidade astronômica. Ela é responsável por manter todo o sistema solar e a sua interação gravitacional, ou seja, faz com que os 8 planetas e os demais corpos celestes, como os planetas anões ou conhecidos como planetóides, os asteroides e os cometas, girem em torno de sua órbita. O Sol é composto por 74% de hidrogênio, 24% de hélio e o restante é formado por oxigênio, carbono e o ferro. Toda a sua energia é proveniente de um processo chamado de fusão nuclear. Isso significa que ele é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio. Em relação à sua idade, cientistas estimam que o surgimento foi aproximadamente 4,6 bilhões de anos e que daqui 5 ou 7 bilhões de anos o Sol se tornará uma gigante vermelha. Melhor dizendo, ele vai aumentar o seu tamanho e, consequentemente, acabará engolindo a órbita de vários planetas, inclusive o nosso planeta Terra. Vamos entender isso? Então vem comigo. Pessoal, o Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta Terra. Veja aqui na nossa arte que representa o ciclo de vida de uma estrela. Assim como nós que nascemos, crescemos e um dia morremos, as estrelas também seguem este ciclo, ou seja, elas nascem e morrem. A diferença é que o ciclo de vida das estrelas dura bilhões de anos. E nesta imagem podemos observar que a Terra ela está aqui há 4,5 bilhões de anos, próximo da metade do seu ciclo de vida. Vamos entender os estágios do ciclo de vida do Sol. Veja bem, nós temos aqui o nascimento de uma estrela que inicia em uma nebulosa molecular gigante, onde há uma abundância de partículas que ficam se movendo de forma aleatória e elas acabam sofrendo uma fusão e, consequentemente, há um resfriamento dessa matéria. E ao resfriar, o hidrogênio é formado. A partir deste momento, meus queridos, vamos dizer que passa uma onda de energia, próximo a essa nebulosa, como por exemplo seria uma supernova que explodiu. E na presença dessa energia, essa nebulosa molecular, ela começa a ser desestruturada e começa a se colapsar, ou seja, ela começa a formar certas aglomerações maiores ao seu redor de poeira e gás. Na presença dessa energia, chega um momento em que a poeira e o gás elas começam a girar de forma muito rápida e a sua temperatura interna, lógico, que a sua pressão também fica muito alta. Neste momento, inicia um processo de fusão nuclear, ou seja, quando esses dois átomos de hidrogênio eles começam a se chocar, cria-se um novo átomo de hélio. No decorrer do tempo, o Sol vai crescendo e agregando mais poeira e mais gás e esquentando, ou seja, a sua temperatura vai aumentando. Até se chegar ao Sol de hoje, do nosso sistema solar, que se encontra próximo da meia-idade, que é esse carinha aqui, o nosso Sol. Então, o calor e o brilho pelas estrelas são resultados da liberação de energia num processo chamado de fusão nuclear.
Muitas vezes o estudante fica me perguntando, né, sobre o tamanho do Sol. Qual o tamanho do Sol? Vejam bem, pessoal, eles possuem tamanhos diferentes. E como referência para distinguir, diferenciar, né, o tamanho deles, nós usamos o tamanho do nosso Sol para medi-los. Então, estrelas que se encontram entre 0,8 e 10 massas solares são caracterizadas como estrelas pequenas. Agora, estrelas com tamanho maior que 10 massas solares são chamadas de estrelas gigantes. E toda a energia do Sol, ou seja, a maior quantidade de energia, ele provém do hidrogênio, que funciona como combustível. E durante bilhões de anos, a estrela ela se mantém em um equilíbrio, né? Graças às explosões no seu núcleo, que faz a matéria se expandir e ao mesmo tempo tem uma pressão da gravidade que empurra toda essa energia para o centro, impedindo que a expansão do Sol continue e deixando o Sol, né, ou seja, a estrela estável. Mas, Márcio, então por que o Sol passa pelos estágios de menor gigante vermelha e para a maior gigante vermelha e depois ela morre se ela continua estável? Muitas vezes a pessoa pode estar se perguntando, né? Veja bem, de acordo com o passar dos anos, ou seja, em uma escala que eu estou falando de bilhões de anos, os níveis de hidrogênio, eles começam a baixar, né? E acontece um desequilíbrio dessa estrela. E quando isso acontece, as estrelas gigantes são formadas. Veja aqui na nossa arte. O combustível deste Sol, que estava no centro, foi gasto. Porém, nas camadas externas, ou seja, em sua superfície, ainda ocorrem as explosões. Só que a gravidade ela não é suficiente para manter no centro, né? E lógico, sua pressão também é reduzida, isso é um fato. E neste momento, nós temos o colapso gravitacional que gera uma grande contração e, ao mesmo tempo, muita fusão nuclear, o que acaba formando novos elementos como o oxigênio. Meus jovens, quando a expansão de uma gigante vermelha ela atinge o seu ápice, essa estrela se transforma em uma nebulosa planetária com muita energia espalhada, entretanto, com pouca fusão nuclear acontecendo. E no momento em que a fusão nuclear cessa, a estrela passa a ser uma anã branca que emite luz, chegando ao final do seu ciclo evolutivo. Meus jovens, no caso das supergigantes vermelhas, que vão consumir bem mais hidrogênio, ela terá uma expansão ainda maior na presença de uma gravidade que também vai pressionar muito mais, causando superexplosões, caracterizada de supernova, com um brilho muito mais intenso do que já foi visto antes, viu? E as supernovas, elas podem formar os elementos como ouro, urânio e o ferro. E todos esses elementos também podem formar uma estrela de nêutrons. Ou seja, quando há uma contração nuclear, os átomos presentes se comportam formando uma grande massa com muitos nêutrons. E um estudante me fez uma seguinte pergunta essa semana. Mas, Márcio, o que seria uma estrela de nêutron? Meus jovens, a estrela de nêutrons possivelmente possui uma crosta de ferro e elétrons livres que podem girar
com uma velocidade extremamente alta, devido à lei da conservação de momento, criando assim um campo magnético que induz um campo elétrico, do qual já tem a presença de muitos elétrons livres em sua superfície. Tudo isso faz com que toda essa radiação saia pelos polos da estrela, ou seja, do Sol, devido ao campo eletromagnético. E se estes polos estiverem na direção para o nosso planeta Terra, podemos ver essa radiação daqui, ou seja, veremos uma estrela pulsando no nosso universo. Meus jovens, as supernovas também podem formar buraco negro. A abundância dessa matéria faz com que a gravidade seja tão alta, ou seja, tão elevada, que ele atrai tudo ao seu redor, não sendo possível sequer enxergá-lo. Só é possível detectar a sua presença devido à atração que ele exerce desde a poeira, estrelas e até mesmo a luz. E os buracos negros, eles representam, caracterizam o fim de uma estrela, ou seja, o fim do seu ciclo. Gostaram dessa aula? Meu jovem, isso é o que eu tinha para falar com vocês a respeito do ciclo de vida do Sol. No mais, meu muito obrigado pela sua paciência e fique em paz.